sensíveis ao Espírito Santo, padronizando o mover de Deus. E eu vejo que isso aconteceu nesse texto. Queremos padronizar como o Senhor vai fazer a cura, o milagre. E eu tenho visto muito isso por onde nós andamos, que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam da forma que nós achamos que deve acontecer. E com isso nós padronizamos, limitamos o Espírito Santo. Nós podemos observar que às vezes nós começamos de um jeito, terminamos do mesmo jeito, o meio é o mesmo jeito, e às vezes não acontecem as coisas que nós queremos no culto. Às vezes nós saímos da mesma forma que nós entramos. Então nós, como seres humanos, nós queremos padronizar o mover e a presença do Senhor. Mas eu queria dizer algo da parte do Espírito Santo para você. Deus não tem um padrão para fazer milagre. Ele faz da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, na igreja que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Não é preciso um padrão de culto para que Deus venha e faça um milagre. O que é preciso é que nós o adoremos e que a presença dEle venha e seja manifesta. O que é preciso é que nós façamos aquilo que Ele pede para nós fazermos, o adorar. E a presença dEle vem, e aí os milagres começam a acontecer. Hoje em dia nós estamos, às vezes, querido, padronizando o Espírito Santo. Nós queremos que o culto seja da forma que nós queremos que seja. Se o grupo tal não estiver ministrando louvor, a presença do Senhor eu não sinto. Se a pessoa tal não estiver pregando a palavra do Senhor, eu não sinto a presença do Senhor. Se não cantar o louvor que eu gosto, ou o louvor que me toca, ou o louvor que está na moda, o culto não foi bom. E com isso nós estamos padronizando aquilo que o Senhor nos dá. Com isso nós estamos querendo que o Senhor seja do nosso jeito, da nossa forma. É como se a gente colocasse uma forma de silicone imaginária, e aí a gente subisse aquela rampa ali e achasse, não, Deus hoje vai estar desta forma, porque é essa forma que eu preciso para que Ele faça o meu milagre. E isso é engano do diabo, querido. Porque Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele toca quem Ele quer, da forma que Ele quer. Se nós pensarmos desse jeito, nós vamos estar padronizando o Espírito Santo. Nós vamos estar limitando o Espírito Santo de Deus. E às vezes, eu me pego fazendo isso, querido. Às vezes eu me pego, às vezes nós chegamos no culto e cantamos 4, 5 louvores e de repente nenhum me agradou. Mas eu não pergunto, Senhor, o que te agradou? Às vezes a gente faz isso, querido. A gente coloca a melhor roupa para ir no culto, a gente coloca a roupa mais bonita, a calça mais bonita, o vestido mais bonito, o homem coloca o terno mais bonito, e aí a gente nem pergunta para o Espírito Santo assim, Senhor, é isso mesmo que tu queres? É dessa forma que tu queres que eu vá vestido? Qual é o mais interessado no culto de adoração, se não for o rei? Quem é o mais interessado no culto de libertação e cura, se não for o rei? Porque, querido, nós viemos neste lugar para adorar um Senhor vivo, um Senhor poderoso. E os milagres são consequências da adoração, da prostração, daquilo que a igreja fizer em direção a Ele e não ao homem. Os milagres e sinais e prodígios e a presença santa do Senhor não vai vir se você pensa em vir num culto por causa, o pastor falou aqui, por causa do pastor, ou para agradar o obreiro, ou para agradar a sua esposa ou o seu filho. As coisas, os milagres de Deus, a cura, a libertação vai acontecer na sua vida quando você começar a vir num culto e falar assim para você mesmo, hoje eu vou no culto para adorar ao meu
meu Senhor, porque é Ele que me importa, é a Ele que eu quero. E aí os milagres são consequência da tua adoração, da tua prostração, daquilo que você faz em direção a Ele. Não devemos padronizar aquilo que não é nosso. O culto não é nosso, querido, o culto é do Senhor. O culto é de Deus. Nós estamos aqui como instrumentos para ser tocados pelo Espírito Santo. Ele nos toca, Ele é quem faz. Quantos de nós estamos precisando de cura e libertação? Estamos esperando as águas se moverem, como aquela multidão estava ali, esperando as águas se moverem, esperando ali o tanque de Betesda se mover as águas para entrar. E olha que era uma competição, vamos ver quem vem cá primeiro. Eu estou curada, eu preciso mais que você. Eu preciso mais que você. Eles estavam ali esperando as águas se moverem. E quantos de nós precisamos de cura e libertação? Estamos esperando as águas se moverem e nos esquecemos de que Jesus está presente aqui e que às vezes as águas não vão se mover, querido. Às vezes as águas não vão se mover. Olha o que aconteceu com esse homem aqui. Olha o que aconteceu com ele. Jesus cura de forma, que Ele quer, e não da maioria das vezes como nós pensamos que Ele vai curar. A maioria das vezes não tem um padrão. Olha o que Ele fez com esse homem. Esse homem estava ali esperando aquele mover. E outra coisa, ele esperava duas coisas: o mover das águas, e ele esperava que alguém o levasse. Imagine você queria levar aquele homem ali, se todos estavam esperando a mesma coisa que ele. E nós temos feito isso também. Nós estamos esperando as águas se mover. E quem são as águas? As águas são os movimentos que nós, no nosso achismo, achamos que só vai acontecer daquela forma. Eu vou chegar no culto e eu só vou ser tocado se o pastor tal estiver pregando lá. E aí as águas vão se mover. Aí eu vou entrar no tanque. Aí eu vou ser curado. Aí sim, aí as águas vão se mover. Ou se aquele grupo de louvor estiver lá, aí as águas vão se mover, aí eu vou ser curado. Aí sim, não, se aquele irmãozinho lá do violão que toca desafinado estiver lá, aí as águas não vão se mover não. Aí eu não vou ser curado não. E Jesus está no recinto. E aí nós perdemos a oportunidade na nossa vida de como aquele homem não entrou nas águas, como todos estavam ali, mas teve um encontro com o Senhor. Nós perdemos a oportunidade de olhar e ver e sentir a presença do Senhor, porque nós julgamos que um culto deve ser do nosso jeito, do jeito que nós queremos, com as pessoas que nós queremos. E Deus está ali, e as águas não foram movimentadas, mas Deus estava ali. E nós julgamos, e nós queremos, mas Jesus não tem um padrão fixo para curar e libertar. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você. Como que Jesus sai do padrão humano, o que a gente acha que é, onde vai haver a presença do Senhor. Olha só. Jesus, para curar e libertar, Ele cuspiu no chão, fez lama e curou uma pessoa. Olha aqui João 9, procura aí para vocês verem, mais para frente um pouquinho. Olha, Jesus saindo do padrão humano. Quem de vocês aqui aceitaria alguém colocar uma lama de cuspe nos seus olhos para que você fosse curado? Ninguém de nós aceitaria isso. Mas Jesus curou fora dos nossos padrões. Mas Ele era Deus e Ele pode todas as coisas. Jesus, João 9, de 1 a 7. Olha só. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus.
é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Dito isso, olha, ele saiu do padrão. Eu fico imaginando a cara dos discípulos quando Jesus cuspiu no chão, fez aquela lama e passou naquele estado. Se coloque no lugar dos discípulos. No mínimo, uma cara de nojo nós faríamos, né, pastor? No mínimo. No mínimo. E dependendo da frescura, ainda mais mulher, né? Dependendo da nossa frescura, né, irmã? Dependendo da frescura, o grau da frescura, até as costas a gente ia virar, porque a gente não ia querer ver esse negócio. Mas Jesus saiu do padrão. Olha só o que Jesus fez. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego. E dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi e lavou-se e voltou o quê? Vendo. Voltou o quê? Vendo. Olha o milagre fora do padrão humano. Olha só outro milagre aqui, ó. João 4. Procura aí. Mais para trás. Aleluia. 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 João, aqui em João, depois vocês podem estar lendo, Jesus curou de longe. Veio um homem até ele e ele falou que o servo dele estava enfermo. E Jesus falou com ele assim, você crê? Se você somente crê, e deu uma ordem, e depois o homem voltou, retornou, e aquele garoto estava curado. Então nós vemos mais uma proeza de Jesus aqui, mais um milagre. Ele curou uma pessoa de longe. Olha só, veja que no versículo 7, lá onde nós estávamos, no capítulo 5, mais uma coisa que Jesus fez também fora do padrão. 7, 5. Versículo 7 e 8. 5, 7, 8. Voltando no João. Então Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Mais uma vez Jesus cura fora dos padrões humanos. Os judeus naquela época, querido, guardavam o sábado. Não podia se fazer cura no sábado. E Jesus, ele falou assim, eu vou curar. E ele curou aquele homem. Ele saiu do padrão humano. E isso era muito terrível diante dos judeus, porque era proibido curar no sábado. Mas Jesus novamente sai do padrão e cura no sábado. Então Jesus, ele não segue os nossos padrões humanos. Jesus, ele não se manifesta da forma que nós achamos que ele deve se manifestar. Ele se manifesta da forma que é preciso ser manifestado. Ele se manifesta da forma que é preciso ser feito. A multidão estava enferma, estava doente, ferida, estava lá à beira do tanque. Hoje, esse tanque, queridos, somos nós. Você, vira para o teu irmão, fala assim para ele, você é o tanque. Você é o tanque. Aleluia. Vira para o outro lado e fala para o outro irmão, você é o tanque. O tanque de Betesda quer dizer um tanque de misericórdia, casa de misericórdia. O que temos feito com a multidão que vem a nós? O que nós temos feito com aquelas pessoas enfermas que têm vindo a nós e têm buscado água? Nós somos o tanque. As águas estão sobre nós. Nós estamos cheios das águas. O que nós temos feito com essas pessoas que estão vindo até nós? Estamos usando o nosso padrão? Estamos esperando Jesus? Imagine você como tanque. O Espírito Santo chegar perto de você e fazer isso aqui, ó.
para que as águas dele se movam. Faz aí com o teu irmão, a irmã fez lá, faz aí, sacode o ombro do teu irmão, sacode, isso. Imagine Jesus fazendo isso para você acordar e as águas de dentro de você balançarem para que os povos e as nações sejam curados. Imagine isso. Imagine isso. Mas o nosso padrão é esperar que isso aconteça. Sabe qual é o nosso padrão? O nosso padrão é esperar que o Espírito Santo venha sobre nós e que nós começamos a ficar no retré. O nosso padrão é que o Espírito Santo venha sobre nós e nós começamos a falar em línguas. Esse é o nosso padrão. O nosso padrão é que o Espírito Santo venha sobre nós e o fogo venha. E aí, nós saímos e começamos a falar. Nós começamos a nos mexer. Mas esse não é o padrão de Deus. Deus faz dessa forma. Faz. Porque já fez comigo várias vezes. Mas, querido, o padrão de Deus é de acordo com aquilo que Ele acha que tem que ser. Às vezes a gente chega no culto e não é porque a gente vai ficar no retré que a gente vai ser curado, não. Às vezes a gente chega no culto, não é porque a gente sentiu aquela presença santa do Senhor que a gente vai ser curado. Isso depende daquilo que a gente entende. Quem é Deus ou quem não é Deus. Isso depende do teu grau de intimidade com o Senhor. Até onde você vai? Até onde você deixa o Espírito Santo ir? Até onde o Espírito Santo pode mover as águas sobre você? Como nós temos demonstrado isso para as pessoas que vêm até nós e querem cura e libertação? Será que nós esperamos o Espírito Santo vir? Ai, eu só vou falar de Jesus para aquela pessoa se eu tiver no óleo. E se você não estiver no óleo? Você não vai abrir a tua boca e falar que Jesus salva? E se você não estiver ali sentindo a presença do Senhor naquele louvor e adoração e chegar uma pessoa na rua e pedir para você falar de Jesus, você vai fazer o quê? E nós, como padrão humano, nós queremos falar de Jesus quando nós estamos no retré. Mas às vezes Deus quer fazer de você um tanque lá fora, para que Ele lá fora possa te sacudir e as águas de Betesda estejam sobre você. E você cure as nações, cure os teus vizinhos, cure os povos, cure a tua família, cure aquele que está enfermo. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender essas coisas. A multidão tem procurado cura. O que temos feito com a multidão que vem a nós? Estamos usando o nosso padrão ou o padrão de Deus? Esperando as águas de dentro de nós agitar sozinho com o Espírito Santo ou sendo águas às nações? Quantas desculpas damos para a cura e a libertação não vir? Você já percebeu que nós temos a mania de dar desculpas para que venha a cura e a libertação? Não fui curada por causa que o pastor não falou daquele jeito. Não fui curada porque aquela igreja não tem poder. Não fui curada porque não tocou aquele louvor. Não fui curada porque o pastor não me ungiu. Não fui curada porque o pastor tal não me tocou. Não fui curada porque aquele irmão ora muito rápido. Ah, não fui curada porque aquele irmão, aquela irmã é uma bênção. E a gente fica dando desculpa e às vezes nós não fomos curados ou não somos libertos por causa de nós mesmos. Porque quando o Espírito Santo está presente no local, se nós quisermos, se nós aceitarmos a Ele vir da forma que Ele quer, não precisa ninguém tocar você, não precisa ninguém falar nada, porque a própria presença do Espírito Santo vai te tocar e você vai ser curado e você vai ser liberto, porque Ele é suficiente para te curar. Ele não precisa de homens, Ele não precisa de mulheres. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Jesus está sempre fugindo dos padrões humanos. Ainda mais quando nós somos tinhosos. Eu sou tinhosa, pastor. Deus sempre faz esses negócios comigo. Eu costumo falar, né, Beto, que Deus sempre me dá uma rasteira.
Às vezes eu chego no culto e eu falo, nossa, hoje o culto vai arrebentar. E a banda tal tá lá, e eu chego e eu saio totalmente vazia, da mesma forma que eu entrei. Mas não é por causa da banda, é por causa de mim. A expectativa no homem. Nós esquecemos de criar expectativas em Deus. Sabe o que mais eu admiro uma pessoa que passa pelo deserto? É que no deserto os homens desaparecem. E só Jesus fica ali.